falou: olá, boa noite. Você acha que vale a pena trocar o cargo de gerente por cargo de assessoria de investimentos? Muito bom. Ó, primeira coisa que a gente sempre fala, é assim, a Rafa vai conversar aqui, ela fez isso, né? Mas assim, essa questão do valer a pena sempre tem que ter um porém. Ele não pode ser somente financeiro, né? Perfeito. Tem muita gente que fala assim, vale a pena financeiramente? Financeiramente, tudo que vale mais, que tirar mais dinheiro, se olhar por essa ótica, vai valer a pena. Mas é uma rotina bem diferente. E aí, a próxima pergunta que eu vou fazer, você vai entender o porquê que eu falo que não é só o dinheiro que você deve colocar aí na ponta do lápis, tá? O que fez você tomar a decisão de sair de uma gerente de carteira para a área de investimentos, Rafa? Olha, primeiro assim, a ideia do alta renda, a ideia do Santander veio justamente para me dar essa musculatura, para eu entender mais ou menos como é que funcionava esse mercado financeiro, né. Quando eu decidi, eu tive a trajetória de então gerente comercial, depois gerente RI e depois assessoria do Santander. Aí eu recebi o convite da XP. E nesse convite da XP, quando o Renato Bácaro, que foi o líder que me convidou, a Michele, eles deixaram bem claro que a ideia era que eu de fato me tornasse dona do meu negócio, então que a gente pudesse ter ali naquele dia a dia bastante liberdade, autonomia para trazer o cliente para a XP, né, convidar esse cliente para a XP e trazer ali, uma assessoria muito voltada ao cliente. A gente sabe que banco, por mais que eu tenha todo o respeito e admiração pelo Santander, a gente sabe que o banco ele ainda tem aquele DNA de ter, 500, 600 clientes na carteira. Então, poxa, você não consegue dar uma assessoria realmente exclusiva, é difícil, né, por mais que você tenha essa boa intenção, e eu não estou falando aqui mal nem de gerente, nem de banco, por mais que você tenha essa boa intenção, você está com 500 clientes na sua carteira. É É impossível. impossível, então você não consegue. Isso já começou a me incomodar. E daí quando eu recebi esse convite, essa era a ideia, assessoria exclusiva. Então antes do dinheiro, que o Ronaldo falou e foi muito bem colocado, antes do dinheiro, eu também me vi, em uma situação que eu pudesse de fato assessorar o meu cliente, ser uma especialista de finanças na vida do meu cliente. Então isso que realmente eu entendi, eu falei: "Poxa, aqui não vai dar para acontecer dessa forma, o banco ele não tem, né, essa". E tem uma coisa que assim, aqui é um papo muito reto. Sim. A gente tá falando aqui que, obviamente, o banco ele quer que a Rafa atenda muito bem o cliente, mas imagina que hoje é dia 29, Rafa. Dia 29 hoje. dia 29. Imagina dia 29 de setembro, sua meta tá ali, amanhã vem um cliente, no Sim. último dia, a sua linha de captação ela tá muito bem, e Uhum. você precisa de algum produto para entregar uma meta. Então, assim, aí a questão, não estou falando, gente, uma coisa não justifica a outra, Sim, né? sim. Não, a ocasião não faz o ladrão, não existe essa história, não concordo. Mas pode haver, sim, tem inconsciente, uma atuação Um tendenciosa. viés, né? É inconsciente, É. é enviesada, não tem jeito. É. Agora, quando você trabalha com investimentos, é que aí tem uma coisa que talvez você que hoje nos assiste até consiga ver, mas não sente com tanta conexão. Quando você, eu vivi isso, a Rafa viveu isso. Quando você é gerente de contas, você liga para um cliente, o cliente tem um apetite para te atender. O cliente tem um apetite por quê? Muitas vezes o seu contato é um contato que ele é espaçado, muito espaçado, porque você tem muitos clientes. Sim. E quando você contata, você acaba, claro, se relacionando, você vai ter uma boa conversa, mas você tem que ofertar produtos. E o cliente já está, nesses 30, 40 anos de mercado, nessa mesma pegada, o cliente vai ficando um pouco saturado, porque tem pessoas que passam a ligar para ele para não vender produtos, como a Rafa faz. Sim. Porque passa a ligar para ele para cuidar do dinheiro dele, para bater um papo, para falar sobre cenário, para entender, para adequar uma carteira. Então você acaba tendo uma atuação que, ao meu ver, que ela, primeiro, ela faz que você ganhe muito mais musculatura, porque você acha que ser comercial é ser um gerente de banco? Concordo, é comercial puro, mas aqui no caso dela, é um comercial mais estruturado. Então, ela adquire muito mais skills. E acho que é uma coisa que você deve colocar na ponta do lápis para tomar decisão, porque ela ganha muito mais musculatura técnica também. Ela ganha muito mais musculatura estratégica. Não somente daquela abordagem fria. Ela também tem cold call, que é a ligação fria. E eu falo cold call, porque muitas vezes quem é gerente de conta nunca teve contato com o cliente. Herdou um cliente, vai fazer um contato, é um contato frio. Porque o cliente ele é um cliente do banco, não é um cliente do gerente. Exato. Aqui no caso da Rafa e do assessor de investimentos, o cliente é um cliente do assessor. O assessor é o dono o relacionamento do assessor, do advisor. E isso daí, qual que é o lado bom?
o cliente ele começa a ver com muito mais proximidade e com bons olhos quando a Rafa faz uma pergunta um pouco mais íntima. Então, com o Sim, tempo, o cliente vai abrindo um pouco mais o coração, porque ele sabe que aqui no lado dela tá alguém que quer genuinamente fazer que ele ganhe exato. mais, porque ele ganhando mais, ela ganha mais. E ele ganhando mais, ele indica. Nossa, completamente. Pouquíssimos bancários trabalham com a questão de indicação. E Exato, aqui tem um tesouro, aqui se aprende a fazer negócio. é isso. Então, se vale a pena ou não, financeiramente eu posso garantir que vale a pena. Em relação ao outro porém que eu falei, que é sempre você colocar na ponta do lápis, que Rafa, trabalha pouco, assessor? Nossa, não. Que aí é um ponto que tem que ser respondido com muito carinho, porque Sim, muita eu vivi responsabilidade. isso, e assim, eu amava, para mim, eu gosto de trabalhar assim, trabalhando com o que eu amo, realmente eu não tenho nenhum limitador de horário, de locomoção, desde que eu gosto do que eu faço, eu sempre gostei disso. Tanto Sim, que hoje a carreira de educação é voltada a investimentos também. sim, sim. E você também, mas tem gente que, com todo respeito, tá? Não tem certo e errado. Quero trabalhar até 6 horas, 6:01. Desliga o celular, modo avião, tá tudo certo, mas talvez não seja que o ambiente para você fazer carreira. Fala um pouquinho mais, Rafa. Exato, é perfeito, assim, Ronaldo. Concordo que esse vale a pena, depende, né, a gente tem ali várias questões para pesar um pouquinho, mas acho que quando você tem já essa paixão pelos investimentos, você gosta do que você faz, você gosta dessa parte de assessoria, eu acho que é meio que sem erro, né, e eu acho importante a gente evidenciar isso, porque a gente está vendo essa movimentação, tem muita gente do Santander, que foi a casa que eu me formei, pensando em ir para assessoria justamente porque eles estão com um modelo diferente, tem o projeto acontecendo, então tem muita gente pensando, então é legal falar sobre isso também. E aí fica sempre a questão, quando você está nessa frente de assessoria exclusiva que é a que eu tô hoje, a ideia é que você tenha menos clientes e que você tenha mais relacionamento, porque dessa forma a sua carteira, ela vai naturalmente te trazer as suas indicações e você vai construir no longo prazo um relacionamento muito gostoso. Eu falo, quando eu olho para trás e eu vejo 1 ano de XP e eu olho a carteira que eu já construí e o relacionamento que eu já tenho com os meus clientes, vale muito a pena, para mim valeu muito a pena. Perfeito. Por conta da carreira, por conta de tudo que eu aprendi, por conta da instituição que estou e mais, por conta da diferença que eu realmente fiz para a vida dos meus clientes. Eu não sentia isso no banco, né, eu não sentia ali essa proximidade. Então hoje quando o cliente me liga e fala assim: "Rafa, eu estou pensando em tomar uma decisão XYZ, o que você acha?". Poxa, ganhei meu dia, não É isso. preciso mais de nada. Ou seja, você passou a ser, ao invés não vou falar inimiga não, inimiga é uma palavra muito forte, mas assim, Sim, quando você está no banco, muitas vezes, a sensação que o cliente tem não é culpa do bancário apenas, é culpa do modelo de negócio é que um foi modelo de criado. negócio. Ele acaba trazendo uma percepção, que é a percepção de que assim, o outro lado quer uma brecha para tirar É vantagem. isso. Agora, quando se sabe, eu sinto, você quer meu bem, eu não tenho medo de abrir meu coração, não quero te podar, porque de repente algo que eu possa te falar faz que você me ajude A tomar a uma tomar uma decisão decisão. mais acertada. Então, Exato. essa é uma diferença muito grande.